sedentarismo, da mesma forma que é um fator de risco, o fator protetor é a musculação. Na verdade, é o trabalho de fortalecimento muscular, que você pode adquirir com fisioterapia, pilates, musculação, Mas hidroginástica, RPG. Como assim, atriz, eu acho que a musculação é muito necessária para nós, mulheres, e para todo mundo que vai envelhecendo, mas assim, eu não poderia ficar sem um alongamento. Até porque a nossa coluna é a nossa estrutura. Exato. Que saem os membros, que saem tudo. Então, assim, eu vivo me alongando exatamente para poder... Eu tenho um probleminha na cervical. Você também tem, ministra? Eu também tenho. Você tem, Cátia? Entre 8, como é que é? Entre 10 e 8, aqui já tem 4. Aqui já tem. Eu também sou perna de disco. Então, assim, se eu não alongar, às vezes eu fico até na musculação, acaba me machucando. Eu tenho Exatamente. Que sempre... O alongamento junto do fortalecimento muscular é importante por quê? Porque você vai trabalhar ali o que chama de terapia neural, né? Manipulação do nervo, e principalmente o fortalecimento. Quando a gente fala principalmente de problemas nas costas, né? Existe o que a gente chama de musculatura core, que são os músculos que formam uma espécie de cinturão em volta da nossa coluna para proteger. Então, é a musculatura abdominal, os paravertebrais lombares e os músculos pélvicos, do bumbum, da coxa. Quanto mais músculo você tem reabilitado, ou seja, você tem uma hipertrofia muscular, né, compatível com o biotipo, essa musculatura ela é uma importante onda de absorção, ela é um importante mecanismo de absorção de ondas mecânicas. O que gera desgaste na nossa coluna, além do próprio processo natural do envelhecimento? Microtraumas repetitivos. Então, essas ondas mecânicas de microtraumas que a gente vai sofrendo ao longo de anos da nossa vida vão produzindo danos no tecido do colágeno, nos elementos de sustentação da coluna. Então, quanto mais músculo você tem protegendo essa região, mais ele vai absorver impacto e menor transmissão de dano você vai ter para dentro dos elementos da coluna, dos nervos. Então, eu acho que o ideal é fazer a musculação e o alongamento. Eu tento fazer assim, alongamento 2 vezes por semana e musculação 3 para alongar e segurar aqui a coluninha. Esses hábitos que a gente vai adquirindo, por exemplo, usar tanto celular, a gente está sempre assim, né? Eu sinto muita queimação, Exatamente. já queima. Existe até um conceito que se tornou mais moderno na nossa disciplina de neurocirurgia, que é a síndrome do pescoço tecnológico, ou síndrome do pescoço de texto. Pescoço de texto. É um conjunto de sinais e sintomas, normalmente dolorosos, atribuídos ao uso excessivo de tablet, de smartphones, no mecanismo de hiperflexão do pescoço, né? Sempre falo isso, a gente tem muita queixa de adolescentes, de jovens no consultório, né, referindo dor de cabeça, tensão cervical, e aí eu explico muito isso para ele. A nossa cabeça, de um adulto médio, pesa 5 a 6 quilos, né? Mas isso na posição neutra, aqui, reta. À medida que a gente vai fletindo a nossa cabeça, esse peso relativo vai crescendo exponencialmente, pode chegar até 30 quilos. Principalmente na posição de 45 graus, que é quando a gente realmente fica mexendo no celular, né? Então, imagina aqui, ó, a coluna cervical nossa. Compara ela com o tamanho da lombar. Ela é mais frágil, ela é mais delicada. Olha o tamanho dos amortecedores dos discos. Isso aqui é uma coluna quase do tamanho real. Então, é uma coluna que está habituada, que foi feita para sustentar, né, a vida toda uma cabeça de 5, 6 quilos, né? E por pouco tempo, no máximo, aguentar essa hiperflexão. E a gente fica horas e horas. Se você pegar aí, hoje os smartphones conseguem mostrar quantas horas você fica por dia no celular. Tem gente que fica 7, 8, 10 horas. E então, a síndrome de pescoço de colchonete, porque às vezes eu entro num avião e estou um pouco cansada, durmo assim, e as pessoas falam, mas como que você dorme? A cabeça cai assim e eu consigo dormir. E isso depois volta assim com uma dor terrível. Volta a dor, exatamente. Porque você ficou no mecanismo de hiperflexão do pescoço. E aí o que gera? Gera um estresse da musculatura posterior. Então você está estirando a musculatura, você está estirando os ligamentos e as articulações, as pequenas articulações que ficam aqui na região posterior da coluna. E aí na hora que você está dormindo, você está num estado de desatenção, né? Tá num repouso pleno, na hora que você toma consciência, o seu organismo começa a manifestar as síndromes dolorosas. Eu até quero aproveitar, não pode nem cochilar mais. Não pode. É proibido cochilar. É proibido tirar um cochilinho no avião. O sorinho da ministra, para fazer uma pergunta exatamente sobre isso. Quando a gente dorme, muitas vezes a gente dorme em posições que fogem ao nosso controle. No dia seguinte você acorda e diz, ai, acho que dormi mal com o meu pescoço. E tudo, ou o travesseiro saiu da posição, ou você mesmo, enfim. Eu queria saber exatamente sobre essa questão do dormir. Como é importante, como o posicionamento é importante para dormir, onde dormir de forma adequada. Isso faz muita diferença. Faz, total.
Primeiro, o ato de dormir, né, o período do sono, é muito importante para a regeneração da nossa musculatura, que foi sofrendo microtraumas ao longo do dia, né? É nesse estado de sono que a nossa musculatura relaxa, que os nossos tendões, nossos ligamentos também relaxam, e é quando o cérebro começa a produzir substâncias para desinflamar tudo que foi gerado de processo inflamatório, de agressões durante o dia. Então, uma boa noite de sono repercute necessariamente no quê? Na melhor posição para você dormir, existem algumas posições que a gente vai falar, no conforto que esse colchão e o seu travesseiro vão proporcionar para você. E, além disso, tem toda uma questão de higiene do sono. Não adianta também você ter o melhor colchão do mundo, o travesseiro de fios de ouro, fios egípcios, se você também, na hora de dormir, fica ali 3, 4 horas mexendo no celular, né, ou com uma outra fonte luminosa, não se desliga para descansar. Então, você pode ter o melhor conforto do mundo, se você não tem a saúde mental para também garantir essa adequada noite de sono, você não vai conseguir recuperar. E aí, à medida que você não vai regenerando, você vai tendo várias noites de sono que vão acumulando traumas que não vão sendo regenerados, isso vai perpetuando uma inflamação, um processo de desgaste crônico, vai acelerando o desgaste das articulações, não só da coluna, ombro, cotovelo, joelho, de outros órgãos de uma maneira geral. Isso aí vai produzindo distúrbios crônicos nos pacientes.